Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e aqui nos encontramos para estudar a Palavra de Deus. Ficamos agradecidos a Deus por este dia de vida, por este momento que iremos ter e queremos agradecer a todos que nos acompanham aqui no YouTube, canal Hora Tranquila, e os que nos acompanham também nas demais redes sociais que recebem os compartilhamentos dos nossos amigos e irmãos. Nós queremos mandar um alô para vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô para Linda Marques, que é de Boa Vista, em Roraima, Daniel Júnior, que é de Belo Horizonte, Adão Santos, de Nazaré, em Tocantins, Antônio Albuquerque, de Iracemápolis, em São Paulo, Socorro Riesch, que é de Pindaré Mirim, no Maranhão, e Revelino Silva, de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. E todos os demais que nos escrevem também mandaremos alô para vocês. Nós queremos juntos agora orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, estamos diante da Tua presença uma vez mais, agradecidos por todas as bênçãos que nos tens concedido. Te agradecemos por este dia de vida e por este momento que agora iremos ter estudando a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os amigos e irmãos onde quer que estejam, nos proteja, ó Deus, deste mal que está por toda parte, deste vírus, que nós não sejamos contaminados, que tenhamos os cuidados necessários e recebamos de Ti a proteção que necessitamos. Nós pedimos também por aqueles que nos pedem orações. Faça, ó Deus, a Tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Ficamos felizes em poder, mais uma vez, juntos estudarmos a Bíblia. E hoje, quinta-feira, dia 9 de abril, nós estamos já avançando na Semana Santa. Quinta-feira Santa foi aquela noite em que Jesus teve a última ceia ali com seus discípulos e logo depois ele foi para o jardim do Getsêmani. E ali Jesus orava, suava gotas de sangue, porque o que estava diante dele era uma missão muito difícil para ser cumprida, mas Jesus veio a este mundo para cumprir esta missão, morrer por todos os seres humanos. Jesus levou sobre si os pecados de todos nós. E Jesus, que não teve nenhum pecado, ele se entregou para morrer na cruz por causa dos pecados de cada um de nós. E o sacrifício de Jesus, ele foi a morte da separação eterna entre Deus e o homem que o pecado causa. E aqueles que não aceitarem o sacrifício de Jesus em suas vidas e não confessarem os seus pecados, estes sofrerão as consequências da morte eterna. Não é esta morte que acontece em todos os dias, que é uma morte natural, consequência também do pecado, a enfermidade, as doenças que nós enfrentamos, mas os ímpios que morrerem sem Jesus irão ressuscitar para a destruição eterna depois do milênio. E Jesus então na cruz enfrentou a dor da separação eterna do Pai. E naquela noite então, Jesus ali em oração pediu aos discípulos que orassem com ele, mas os discípulos dormiram e daí a pouco veio os soldados romanos com Judas Iscariotes à frente e ele disse: aquele que eu beijar, este é o Filho de Deus. Este é o que vocês estão procurando. Por quê? Porque Jesus era parecido com os demais. O profeta Isaías mesmo diz que não víamos nele beleza alguma para que o desejássemos. Jesus não era diferente dos demais judeus. É claro que nas fotografias, nos desenhos, nós vemos Jesus bonito, Ele sempre se sobressaindo sobre as demais pessoas, aquela aparência bonita, roupa bonita. Mas isso é só o desenho, porque na realidade Jesus era igual aos outros judeus. E então Judas disse: aquele que eu beijar, porque para que eles não prendessem uma pessoa errada. E Jesus então foi preso naquela noite, naquela quinta-feira, e hoje é a quinta-feira santa, a quinta-feira que antecede a sexta-feira da paixão. Jesus passou a noite inteira em julgamento,
levado de um lado para o outro, de um tribunal para o outro, até que de madrugada ele foi condenado. E então, pela manhã, Jesus, ele teve que carregar aquela cruz até o Monte Calvário, sendo chicoteado, sendo cuspido, sendo zombado, ridicularizado. Tudo isso Jesus fez por mim e por você. E isso tudo, irmãos, está escrito na palavra de Deus, e nós precisamos aceitar o que está escrito aqui pela fé. Porque nós não vivemos naqueles dias, nós não vimos aqueles acontecimentos, mas pela fé nós cremos e aceitamos a palavra de Deus. É este o assunto que nós queremos falar hoje, que precisamos compreender, entender a Bíblia pela fé. E eu quero dizer a você, amigo, irmão, que estuda conosco todos os dias a palavra de Deus, se você quiser receber aí em sua casa um dos nossos amigos do canal Hora Tranquila, para estudar a Bíblia junto com você, se você tem dificuldade, entre em contato conosco, mande uma mensagem aqui para o nosso canal Hora Tranquila, dizendo, dê o seu nome, seu telefone de contato, e nós vamos providenciar alguém para te visitar aí e estudar a Bíblia junto com você. Nós já temos pessoas que já se manifestaram dizendo, olha, eu estou disposto a ir aonde precisar para estudar com alguém. E é isso que nós queremos, nos unir uns aos outros, nos fortalecer, compreender a Bíblia e colocar em prática em nossa vida. Veja o que nos diz Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 3 e depois o verso 6. O verso 3 diz assim: pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Verso 6 nos diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, irmãos, nós precisamos entender e aceitar pela fé. Nós aceitamos pela fé que o universo foi criado pela palavra de Deus. Nós já falamos isso esta semana, que o Verbo se fez carne, Jesus, e habitou entre nós. E Ele, pela sua palavra, Ele criou todas as coisas. Nada do que foi criado sem Ele. Então Jesus é Deus e Ele foi o Criador de todas as coisas que nós vemos, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Quando Jesus esteve aqui na Terra, Ele precisou se revestir da humanidade. Ele tomou uma forma de homem, se nasceu como todos nós nascemos, para que pudesse mostrar a cada um de nós que era possível Adão, que foi criado também sem pecado, ter vencido aquela tentação lá no Éden, juntamente com Eva. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Aceitamos isso também pela fé. E Jesus, portanto, nasceu sem pecado, sem a tendência para o pecado. Nós, demais seres humanos, nascemos com a tendência para o pecado. Herdamos isso dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E isso passa de geração em geração, a natureza pecaminosa. E então Jesus nasceu aqui, viveu, para demonstrar que Adão poderia ter vencido, porque Adão não tinha tendência para o pecado antes dele cair. Já Jesus, então, foi tentado em todas as coisas, mas ele venceu e ele pôde se entregar para morrer por nós. E então, aqui o escritor de Hebreus, no verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos colocar em prática a nossa fé, exercitar aquilo que nós cremos. Nós não podemos duvidar da palavra de Deus, porque se nós duvidamos da palavra de Deus, nós começamos a rejeitar certas coisas que estão escritas na Bíblia. E aí nós pensamos assim, não, isso não foi assim como está escrito. Por exemplo, hoje tem muitos cristãos, inclusive cristãos, que não creem que o mundo foi criado assim do nada. Tem muitas pessoas que pensam que aquela história de Adão e Eva é apenas uma invenção para demonstrar como é que acontece com o ser humano para quando cai em pecado. Não creem, muitos não creem que aquilo foi real.
Muitos não creem que o mundo foi criado em 6 dias e no 7º dia Deus descansou, como está escrito na Bíblia. Então, irmãos, nós precisamos aceitar a Bíblia pela fé. Porque sem fé, como diz aqui, Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. E então, nós vemos que quando nós cremos na palavra de Deus, nós cremos que a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, são a palavra de Deus escrita. Ela foi dada por inspiração divina, por intermédio de homens, pessoas que Deus usou para escrevê-la. Então, nessa palavra, a Bíblia, Deus ele está transmitindo ao ser humano o conhecimento necessário para a salvação. É por isso que Deus deu a palavra escrita, para nos transmitir o conhecimento necessário para a nossa salvação. E a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, elas são a infalível revelação da vontade de Deus para com cada um de nós. Que nós possamos, irmãos, em oração, buscar a Deus, pedir a Deus que nos dê fé. Que nós possamos aceitar a Bíblia como ela é e não rejeitar certas partes como muitos estão fazendo. E o próprio Senhor Jesus, ele disse, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? É o que está acontecendo. As pessoas não creem mais no Deus que nós cremos, no Jesus que nós cremos e nas coisas que Ele fez e que Ele faz por cada um de nós. Amanhã nós vamos estar novamente juntos para nós concluirmos o estudo desta semana, mas queremos lembrar a todos vocês que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Tiago capítulo 1, verso 5. Que Deus nos abençoe.